gente, tudo bom? Hoje é um vídeo muito rápido, entretanto, é um vídeo muito interessante. Um vídeo que, assim, como eu, vocês vão poder comentar aqui, dizer se vocês já passaram por isso. E hoje eu irei contar o dia que eu peguei o meu pai cantando de né? São coisas, gente, que sempre vão marcar a gente, que por mais que eles esqueçam, eu não sei se eles esquecem, né? Mas, no meu caso, eu acredito que o meu pai esqueceu porque eu era uma criança, então acho que ele deve ter pensado que eu tinha esquecido, mas não, foi uma coisa que ficou muito assim na cabeça. Ficou mais pelo fato de que eu vi, não foi com minha mãe, né? Tipo assim, não ter sido com minha mãe. Eu não sei se você sabe, né? Mas enfim, meus pais são separados, meu pai vivia, ó, metendo chifre da minha mãe. Entretanto, eles não estão mais juntos, graças a Deus. E hoje eu irei contar, né, quando eu vi ele, né, como no caso a amante dele. Bom, gente, eu sempre fui uma criancinha muito esperta, na verdade, vou dizer pra vocês, né, eu sempre fui muito, assim, ligada, assim, atenta, por todas as coisas que eu tinha vivido já. Aí, um certo dia, gente, eu não tinha ido pra escola, porque eu tinha ficado com minha irmã, que minha irmã tava doente. Minha irmã, Kailane, né, a mais velha que vocês sempre vê, e ela tem, ela tem um canal também no YouTube. Ela, gente, assim, ela sempre era muito doentinha, né? Sempre ela tinha muitos problemas, assim, por conta que as coisas que aconteciam com a gente na infância refletia, na saúde dela, né? Pelo que os médicos falavam. Bom, o que acontece? Então, minha irmã tava doente nesse dia e eu fui ficar com ela. O que acontece? Minha mãe tinha passado a trabalhar nessa época, nesse dia. Acredito que eu já vi outras vezes, mas esse foi o dia que eu me lembro, assim, né? Assim, mas com certeza eu já vi outras vezes. Então, continuando, fiquei com minha irmã, aí ficamos brincando lá, e chegou umas meninas que brincavam com a gente. Aí, gente, minha irmã começou a ficar doente. E na época eu não tinha celular, então não tinha como ligar pra minha mãe, e minha mãe também não tinha celular. Então eu não podia pedir pra alguém ligar pra mãe, porque ela não tinha celular. Me lembro que o primeiro celular da manhã foi um que abria a tela assim, era tipo assim, 2 em 1, nunca vou esquecer, sei lá. Aí, gente, o que acontece? Minha irmã começou a passar mal. E aí, não tinha como ligar pra minha mãe, porque eu não tinha celular, né? Pra vocês, ela também não tinha celular. E eu falei assim, meu pai, quando antes dele sair, né, que não tinha trabalhado nesse dia, ele falou que ia estar fazendo uma oração, porque no caso meu pai era pastor na época, e ele estava fazendo uma oração na casa de uma senhora lá, que era da igreja, né, uma certa pessoa que era da igreja. Então, sabendo que era a casa daquela moça, inclusive ela era muito próxima de mim, inclusive eu chamava ela de tia, era muito próxima. Bom, tive que dar pausa porque passou um carro aí barulhando, tive que dar pausa. Mas voltando, né? Então essa moça era da igreja. E aí a segunda que era a casa dela. Tudo bem. Aí eu falei assim, pra minha irmã, né? Irmã, eu vou lá buscar nosso pai. Era tudo certo, né? Na época eu ainda acreditava que ele ia ajudar a gente e tal. Aí, o que acontece? Cara, eu me lembro que eu tinha ido. Até a metade do caminho, um menino, que era muito meu amiguinho, não sei se é o nome dele. Valeu, Maikinho. Não sei se ele vai. Provavelmente ele vai estar vendo esse vídeo, mas Maikinho, ele era um dos meus melhores amigos nessa época. Então, o Maikinho foi comigo. Aí, essa casa era meio que tipo assim: a minha casa era aqui e a casa dela era só, tipo assim, ir reto, tipo, subir uma ladeira assim, chegar na casa. Bom, aí ele subiu até a metade do caminho comigo. A outra metade eu fui sozinha. Aí eu fui sozinha. Tudo bem. Bate na porta, ninguém abriu. E eu tava escutando só um. Aquele negócio da cama, aquele barulho, tá ligado? E aí, eu não sabia, né, que o barulho era aquele, assim, nunca tinha visto não. Gente, até que ajudou a falar isso, mas assim, eu só tava muito nervosa por conta da minha irmã. E aí, eu poderia até esperar alguém sair, só que eu tava muito nervosa. Então, eu entrei correndo, porque eu tava muito preocupada com minha irmã, se ela ia ficar bem, eu era muito preocupada. Entrei. Quando eu entrei, a casa dela basicamente tinha uma sala e tinha um corredor pro quarto, né? Pros quartos lá e pro banheiro. E aí eu vi uma porta meio que aberta. Então foi a porta que eu empurrei e vi a belíssima cena de uma bela senhora em cima do meu pai. Gente, você falou rindo, mas no dia eu chorei tanto, tanto. Eu me lembro que nesse dia eu não falei com ele. Eu simplesmente vi aquela cena e voltei correndo. Tipo assim, pra casa, chorando muito, muito triste, muito triste, muito triste, muito triste. Eu já sabia que meu pai traía minha mãe nessa época, mas eu não sabia que, tipo assim, era esse tipo de traição, sabe? Meio que, tipo assim, sei lá, não sei o que passou na minha cabeça, mas eu não sei, eu vi aquilo ali. Gente, juro pra vocês que eu era muito pequenininha, então eu não entendi muito bem, mas eu sentia bem grande que aquilo era uma coisa muito errada, muito errada. Tipo, como que meu pai vai estar beijando uma mulher que não seja minha mãe, em cima da cama, sem roupa e fazendo muita coisa.
Aí minha irmã, eu voltei pra casa, minha irmã tava muito mal ainda. Aí eu peguei e comecei a chamar uma tia minha, que na época morava perto de mim, né? E aí eu fui correndo pra casa da minha tia. E aí chamei ela, e aí ela mandou voltar pra casa. Inclusive, isso aí foi uma coisa que me traumatizou muito, porque eu pedi ajuda a ela e, tipo assim, ela não quis, ela, tipo assim, não deu a mínima pra minha irmã. E foi coisa, e aí, esse dia eu não quero falar sobre esse dia, porque esse dia machucou muito em mim. Mas eu voltei pra casa, aí eu fiz um chá. A gente tinha uma horta lá na casa, tinha um muro, tinha uma horta. Aí a gente fez um chá, eu fiz um chá. A gente, eu falo, porque o Mike tava lá, né? Enquanto eu fui, ele falou que ia ficar com minha irmã. Aí a Ana tava lá de fora, ela tava lá dentro, eu tava lá de fora. Aí, cara, cheguei, minha irmã tava muito mal. Aí alguém falou, faz um chá pra ela. Aí eu falei, não sei fazer chá. Ele falou, só pega as folhas e coloca água. E aí eu pedi pra ter as folhas e colocar água, dei pra ela e ela melhorou, graças a Deus. E depois, quando minha mãe chegou, eu fiquei com aquilo na minha cabeça de falar pra minha mãe ou não. Só que depois de um tempo, gente, eu vi outras vezes ele fazendo isso. E acabei contando pra minha mãe. E, gente, estamos aqui hoje, né? Hoje meus pais não são juntos. Entretanto, assim, nunca me senti culpada por eles terem se separado, gente. Por mais que eu tenha falado muita coisa do meu pai pra minha mãe que eu tinha visto, né? Eu era uma criança muito esperta. Eu sempre amei, tipo assim, sempre gostei muito da ideia de estar separado, porque meu pai era muito ruim com minha mãe era infeliz. Mas, gente, era aí, foi isso. O dia que eu vi meu pai com outro foi justamente esse dia. Foi uma coisa assim horrível. Foi uma coisa que eu não quero viver nunca na minha vida. Muito constrangedor. Mas, sei lá, gente. Eu não acho que eu não precisava ter passado por isso, não. Eu era apenas uma criança, mas. Na hora, gente, na hora eu fiquei sem reação, assim, eu não sei, tipo assim, qual foi, eu não, ou se eu tive outra reação, eu não me lembro, mas o que eu me lembro é que eu fiquei sem reação, tipo assim, total, justamente porque não era minha mãe, se fosse minha mãe, eu ficava assim, sabe, mas não era minha mãe, então, sei lá, cara,